Vamos mais uma vez, como você havia dito, Débora, Fernanda Manhota volta conosco para repercutir esse assunto. Manhota, qual a expectativa para esta reunião, considerando o momento que nós vemos agora na relação entre Estados Unidos e Brasil? Pois é, Yuri, essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu diria que essa será a oportunidade definitiva de nós entendermos, né, melhor se aquela química que foi tão discutida, né, meses atrás, daquele rápido encontro entre Lula e Trump ali nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, acabou se transformando em um romance ou se foi só um lance mesmo. Essa é a pergunta, se é lance ou se é romance. E eu considero, Yuri, particularmente esse encontro, um encontro que acontece num momento muito delicado para os dois presidentes. Até me surpreende que a diplomacia brasileira tenha, de certa maneira, provocado esse encontro nesse momento. Porque se, por um lado, ele pode render um ônus, né, um bônus político ao presidente Lula, quer dizer, ser visto como esse estadista, ser visto como essa figura que ocupa lugar nas grandes salas e tudo mais, o ônus, por outro lado, o risco que ele corre é bastante grande, porque assim como Lula precisa de sinalização doméstica nesse momento, Trump também precisa. Nenhum deles se encontra exatamente numa condição confortável. E desde que a tal química aconteceu lá no ano passado, nós temos pelo menos 4 grandes áreas que continuaram sendo discutidas e debatidas nos bastidores da relação bilateral, mas que avançaram muito devagar, muito a passos lentos e que demonstram algumas divergências estruturais importantes nesse caso da relação do Brasil com os Estados Unidos. Primeiro e mais recente foi o caso Ramagem, né, que a gente acompanhou aqui, um revés todo mal explicado, que inclusive levou à adoção de política de contrapartida, né, aqui do Brasil, a tentativa do Brasil de escalar isso também para ficar no mesmo patamar. Quer dizer, foi uma situação ali em que parece que a oposição ao governo Lula nos Estados Unidos teve algum tipo de participação efetiva, né, que emplacou uma agenda favorável, o que desagradou o governo brasileiro e mostrou a força e a capacidade de intervenção ainda nos Estados Unidos para com os interesses brasileiros de forma direta. Então, se a gente teve a reversão lá atrás, né, daquela crise com o STF, pelo menos parcialmente, ainda não está claro que isso foi superado por completo. Existem braços articulados, né, com capacidade de coordenação e que podem, sim, a todo momento gerar reflexos cá e lá. Segundo, a própria questão econômica das tarifas que a Débora levantou, né? Nós temos acompanhado a tramitação das investigações da USTR bem de perto e não me parece que o Brasil vai passar ileso em alguns setores, pelo menos é o que tudo indica até esse momento, como aliás já aconteceu no passado também. Então a situação do tarifaço foi abrandada, claro, e isso foi ótimo, né, em dado momento, seria derrubado depois pela Suprema Corte de qualquer maneira, ainda que a relação bilateral não tivesse se resolvido na negociação, mas existem possibilidades concretas de retorno dessas tarifas muito em breve. Além disso, chegando numa terceira frente, a gente não pode esquecer que existe um nó que precisa ser desatado no que diz respeito à negociação de minerais críticos e terras raras. O governo americano está abrindo espaço no diálogo com o Brasil porque entende que o Brasil é estratégico nessa negociação. Enquanto o Brasil mostra disposição em falar disso, os americanos tratam bem o Brasil. Se amanhã ou depois o governo brasileiro impor muitas restrições ou se mostrar muito redutivo em relação a essa pauta, a situação provavelmente vai ficar muito pior, muito mais difícil de manter no campo da coordenação amigável. A gente teve o exemplo disso, que foi aquele das autoridades americanas aqui no Brasil, tentando falar diretamente com unidades subnacionais, tipo governadores, e isso criando uma torta de climão com o governo federal brasileiro. Por fim, para concluir, a Débora citou a segurança pública. Não me parece que está muito fácil convencer os americanos a abandonar
a designação do PCC e do Comando Vermelho como grupos narcoterroristas ou equivalente. Os americanos estão bem convictos disso, pelo menos até o momento é o que tudo indica, e, portanto, é outro ponto de desavença no horizonte. Não vou nem falar das guerras, senão vou ficar aqui no jornal até amanhã, porque não acho que há espaço para discutir Irã ou mesmo Cuba com os Estados Unidos de Trump nesse momento de crise de popularidade do presidente por lá, justamente relacionados à agenda de política externa. Então, Yuri e Débora, não quero ser a cavaleira do apocalipse, mas eu olho para esse encontro com algum ceticismo e eu diria que ele vai ser cercado de muito cuidado, porque há possibilidade de escorregão aí real.